Olá, bem viver. Chegamos para mais um vídeo, chegamos para mais um encontro semanal. Há dois encontros atrás, eu falei sobre a questão da gente realizar coisas, da gente pensar, planejar, e eu terminei falando de merecimento. E eu quero falar sobre isso agora, a gente prestar atenção em qual o nosso nível de merecimento, o quanto nós acreditamos que nós somos merecedores de coisas boas ou não acreditamos, porque isso influencia diretamente, isso impacta diretamente naquilo que recebemos da vida. O universo está sempre reagindo, a vida está sempre reagindo aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, mas isso inclui também os nossos sentimentos. E se eu não sinto de maneira clara, correta, objetiva, eu também não realizo de claramente, objetivamente. Então é preciso, primeiro passo, se você perceber que você está fazendo bastante coisa e não está conseguindo chegar nos seus objetivos, você precisa pensar e repensar. Isso é para mim? Esse é o meu caminho de vida? Ou eu estou vivendo o sonho de outras pessoas? Ou estou caminhando o caminho de outras pessoas? Porque se você quiser carregar todo mundo em suas costas, a sua vida vai ficar pesada, ela não vai fluir. Então é preciso prestar atenção primeiro nisso. E segundo passo, você está no seu caminho de vida. Esse é de fato a sua vontade, o seu sonho, o seu projeto. Isso é bom e é importante para você e te traz crescimento. Então, por que que não está acontecendo? Porque talvez você esteja anulando todo o seu projeto quando você não se acha merecedor daquilo. Quando você pensa assim, isso é grande demais para mim. Será que eu dou conta? Quando você fala, inconscientemente, nós temos umas lealdades invisíveis, né, com os nossos antepassados. E às vezes a gente pensa assim, poxa, eles não tiveram a oportunidade que eu tenho agora, mas será que eu estou sendo justa com eles quando eu realizo algo mais, quando eu evoluo um pouco mais, quando eu ganho um pouco mais, quando eu viajo um pouco mais, quando eu faço um pouco mais. Então, quem dirá fazer o muito mais, né? Eles sofreram tanto para que eu estudasse, por exemplo, os meus tutores, meus pais, sofreram tanto para que eu tivesse formação. Eu sou a primeira pessoa da família a ter uma faculdade, a ter uma profissão, a ter um emprego concursado. E aí, em vez de você tornar isso um motivo de alegria, de orgulho, você acaba tornando isso um movimento pesado. Nossa, eles sofreram para que eu tivesse. Então, a melhor maneira de você honrar os seus ancestrais é compreender que eles lutaram para abrir o caminho para você. Eles trabalharam um pouco mais, ou muito mais, para que você pudesse realizar esses objetivos, que eram também os sonhos e os objetivos deles. Então, quando eu honro os meus pais, os meus antepassados, eu agradeço tudo que eles fizeram por mim, tudo que eles passaram para que eu não precisasse passar. Talvez o fardo deles tenha sido bem mais pesado do que o meu. E talvez o meu seja mais leve do que quem vem depois de mim. Não sei. Eu não sei as escolhas de vida dos outros, mas eu sei das minhas escolhas de vida. Talvez o meu caminho hoje seja mais pesado do que os meus descendentes. Eu não sei se eles vão honrar o movimento que nós fazemos. Você honra o movimento que seus pais fizeram, que seus tutores fizeram, para que você tivesse mais leveza na sua vida? Vamos pegar um exemplo que nem tem laços sanguíneos. Os nossos professores, aqueles que nos ensinaram o caminho. Eles prepararam as aulas, eles sofreram, eles se deslocaram da casa deles até as escolas em que estávamos, muitas vezes com um salário tão pequenininho. Houve sofrimento, houve desrespeito à presença deles, ao ensinamento deles por parte de várias pessoas, mas eles estavam ali e eles nos ensinaram. E nós estamos aqui hoje trilhando o nosso caminho. Em que momento eu olho para trás e eu honro este professor que fez os sacrifícios por mim? É a profissão dele? É. Mas ele podia só cumprir o horário, bater o cartão e ir embora e não ensinar nada ou quase nada. Ou ele podia ter sido um professor que fez uma diferença muito grande na minha vida e que me deu um conteúdo grande e importante. Para pensar se você não teve um professor desse, que foi um caminho, um farol que iluminou o teu caminho e você decidiu seguir por ali. Talvez tenha até formado a sua profissão a partir desse professor. Então, isso é honrar. Quando eu honro aqueles que vieram antes de mim, que abriram o caminho para mim,
para que a minha pisada fosse mais leve, mais fluida aqui na vida, eu estou dizendo sim para a vida. E eu estou dizendo sim, eu mereço esta vida boa. Eu mereço ir cada vez melhor, ser uma pessoa cada vez melhor, ter bons sonhos realizados, conquistar os meus objetivos, ter uma vida próspera, abundante. Sim, eu mereço. Não há por que eu desonrar quem já lutou, quem já abriu o caminho também para que eu pisasse de maneira mais leve nessa vida. E eu posso fazer diferente e continuar sendo a filha dos meus pais. Eu posso ser mais próspera, mais saudável, ter uma vida mais harmoniosa, uma vida financeira melhor, e ainda assim eu vou honrar a existência desses pais. Então, se coloca num lugar de movimento em que você se sinta merecedor daquilo que é bom. Porque muitas vezes a gente deseja as coisas boas, até materialmente falando, mas a gente se sente sem merecimento, né? Ai, como é que eu posso ter um carro bom, um carro do ano, um carro legal, confortável, bonito, se aqui eu moro num bairro que todo mundo depende de transporte público, em que as pessoas têm uma pobreza muito grande, né? Nem vai ficar bem para mim. Então você já se colocou no lugar de não merecedor. Poxa, e se você tendo este carro num lugar em que as pessoas não têm carro e que precisam de apoio, um dia acontece alguma coisa, um acidente, você precisa levar alguém para o hospital rapidamente, porque vai demorar para chegar uma ambulância, um socorro médico, o teu carro foi benefício. Naquele momento você salvou uma vida. Você não sabe. Então você pode fazer de todas as coisas que você deseja, que você tem, você pode fazer instrumentos bons que auxiliam não só você a ter uma vida melhor, como as pessoas à sua volta também, quando preciso for. Não adianta você carregar o mundo nas costas, as pessoas nos seus ombros, porque a vida se torna pesada e você não permite que as pessoas caminhem pelo caminho de vida delas. Então você tem que pensar entre o fazer demais e o não fazer nada. E isso volta para a questão do merecimento. Sim, eu me sinto merecedor daquilo que é bom. Eu me sinto merecedor daquilo que é o melhor. Eu me sinto merecedor das coisas boas que a vida tem para me oferecer. Eu me abro e eu aceito tudo isso. Porque muitas vezes nós estamos diante das oportunidades, mas a gente não aceita. É como se a vida despejasse bênçãos e bênçãos e bênçãos diariamente sobre você. Mas você fala, ai, o que que eu fiz para ser tão abençoada? Eu acho que eu não mereço. Pronto, se anulou essas bênçãos que estão chegando aí para ti. Fique muito, muito atento a esses pensamentos, porque um pensamento te tira do fluxo de abundância, um pensamento te mostra não merecedor. E a gente tem armadilhas todos os dias ao longo do dia. E o que você está prestando atenção agora, né? Se você merece ou se você não merece. Ah, eu ganhei um presente, nossa, mas eu não mereço, porque ele é grande demais. Sabe quando alguém te dá um presente no teu aniversário, ou num dia qualquer fora do aniversário, você fala, ai, que lindo, mas não precisava. Pronto. Isso quer dizer assim, ai, eu não merecia, né? Não precisava gastar dinheiro, tempo comigo, escolher coisas para mim, eu não merecia. Então, para com isso. Quando, presta atenção, quando você receber um presente, você fala: Olha que lindo, eu agradeço o seu carinho e a sua dedicação por mim. Pronto, você está honrando a pessoa que te deu o presente e você está recebendo, se sentindo merecedor. A vida sempre vai te oferecer mais, mais oportunidade, mais coisas boas, mais desafios também. Mas depende de como você encara tudo isso. Olhe para você como merecedor e modifique a sua postura, muitas vezes, de não querer aquilo porque você não merece e de que nada de bom acontece com você. Acontece sim, é que os teus olhos precisam serem treinados para olhar o que é bom, para olhar o lado bom do merecimento. Fique muito atento. Bom, gratidão por estar aqui e eu te encontro no Bem Viver durante a semana. Tchau!